Existe um capítulo na Bíblia que resume as garantias que o cristão, que o crente, ele tem em Deus. Esse capítulo é um resumo de toda a garantia que um cristão tem em Deus. E esse capítulo é o capítulo 8 de Romanos. Esse capítulo ele resume bem todas as garantias que um cristão, que um filho de Deus tem na pessoa do seu Senhor e do seu Salvador e do Espírito Santo. E eu gostaria de enumerar aqui essas garantias. A primeira delas está no verso 1, que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma garantia de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso, inclusive, exclui a ideia de purgatório, porque o purgatório seria, se ele houvesse, se ele existisse, um lugar para a eliminação da culpa restante por não ter se alcançado nessa vida a santidade total e completa. Mas Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Inclusive, é explicado como e o porquê temos essa plena justificação. Está escrito nos versos de 2 a 4. Ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que esses versículos estão dizendo? Que a lei de Deus, que é pura, que é perfeita, que inclusive continua válida, né? Ela estava enferma, não por ela mesma, mas pela nossa carne. O problema da lei não é a lei. Não existe problema na lei. Ela é perfeita. Mas ela não é capaz de nos salvar. Pelo contrário, ela nos condena. Porque nós, na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa, não conseguimos cumprir a lei. Por isso que a lei nos condena, apesar dela ser boa e ser perfeita, porque ela é a expressão da vontade de Deus. Então, a solução para que fôssemos justificados e que não houvesse mais nenhuma condenação, é importante deixar claro que é nenhuma condenação, o que Deus fez? Ele enviou Jesus para cumprir totalmente a lei. E Jesus cumpriu completamente a lei, porque Jesus conseguiria fazer o que nós não conseguimos fazer, que é cumprir a lei. Então, a forma que Deus retira de nós toda a condenação é colocando essa condenação em Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. A segunda garantia é que o Espírito de Deus habita em nós, portanto seremos vivificados por este Espírito. Está no verso 11, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é outra garantia de que o Espírito Santo que habita em nós, filhos de Deus, cristãos, ele nos vivificará, tanto nessa vida como na porvir, tanto agora quanto na ressurreição, na segunda vinda de Cristo. Isso é uma garantia de que ele nos vivificará, ou seja, ele nos dará da sua vida, da vida de Deus, que transcende a morte, a possível morte do corpo. Ou seja, teremos a vida de Deus sendo executada em nós pelo seu Espírito que em nós habita.
A terceira garantia é de que somos, por adoção, feitos filhos de Deus. Está no verso 16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, somos filhos, e isso é comunicado a nós pelo Espírito Santo de Deus que nós habita. Ele testifica, ele diz: você é meu filho. Por mais que, por vezes, quando olhamos para os nossos pecados, temos dúvida se somos convertidos ou se somos filhos de Deus ou não. Mas o Espírito Santo, de uma forma ou de outra, em vários momentos, ele testifica conosco dizendo: você é filho. Por adoção, você é filho. A quarta garantia é de que somos co-herdeiros com Cristo e de que juntamente com Ele seremos glorificados. Está no verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a quarta garantia, de que somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. A quinta garantia é de que os sofrimentos presentes são infinitamente menores do que comparados à glória que virá. Ou seja, a quinta garantia é Deus dizendo que, é o apóstolo aqui em Romanos dizendo que os sofrimentos dessa vida não se comparam à recompensa e à glória e à vida que virá. Isso é um conforto para nós. E é uma garantia, ao mesmo tempo, é uma garantia, é uma promessa da palavra de Deus. Ou seja, nós devemos olhar para os nossos sofrimentos como sendo eles pequenos, porque na verdade os são pequenos. Ainda mais se comparados àquilo que Deus tem preparado para os seus filhos na vida eterna. Isso está no verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É isso que o apóstolo diz. A sexta garantia de que a revelação dos filhos de Deus trará juntamente a redenção do restante da criação. Quando Jesus vier segunda vez, quando ele glorificará os filhos de Deus, e os filhos de Deus resplandecerão como o sol, não somente haverá a redenção dos filhos de Deus, a redenção daqueles que outrora eram pecadores, mas haverá também a redenção de todo o resto da criação. Toda a maldição que veio em consequência do pecado, que está lá em Gênesis 3, que diz das ervas daninhas, que diz das pragas, das doenças, das calamidades, dos terremotos, tudo isso irá cessar, porque na glorificação dos filhos de Deus, todo o restante da criação será redimida das consequências do pecado original de Adão. Ou seja, os filhos de Deus serão glorificados e o restante da criação será redimida e completamente restaurada ao seu estado original de perfeição, quando ela foi primeiramente criada e ela era perfeita. Não havia ervas daninhas, não havia doença, não havia calamidade. O universo estava em perfeito funcionamento, em pleno equilíbrio. E o que a palavra está dizendo é que a criação será restaurada, será redimida, ela voltará
ao seu estado original de criação, onde ela era perfeita. Essa é a sexta garantia. A sétima garantia é de que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, completando e acrescentando as nossas orações, porque Ele conhece tanto os nossos corações, quanto conhece os pensamentos de Deus. Está no verso 26 e 27, nós vamos ler. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste, aqui esse verbo assistir é no sentido de ajudar, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí ele diz o porquê, como que o Espírito faz isso. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo, ele sabe das nossas deficiências, ele sabe que não sabemos orar como convém, não sabemos pedir as coisas corretamente. Mas sendo ele o Espírito de Deus, ele conhece os pensamentos de Deus. Ele sabe qual é a nossa necessidade e ele sabe qual é a vontade de Deus. Então a palavra diz, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós, ou seja, ele intercede a Deus, sabendo o que Deus quer para nós, que é o nosso bem. Então, uma vez que nós não pedimos como convém, não sabemos pedir, pedimos coisas erradas ou pedimos de forma incompleta, ele sabe o que falta na nossa oração. Segundo os pensamentos de Deus, segundo a bondade de Deus, os bons planos de Deus para nós, ele conhece. Então ele completa essa oração mal formada, que nós fazemos uma oração mal formada, ele completa essa oração diante de Deus com gemidos inexprimíveis, uma linguagem que apenas o Pai, o Filho e o Espírito conhecem, de maneira que ele completa a nossa oração mal formada, a nossa oração incompleta, fruto de pecadores caídos, que não sabem orar como convém. Essa é uma garantia, que nós temos um Espírito que nos assiste, que nos ajuda na nossa fraqueza, inclusive na nossa incapacidade até de orar como convém. A oitava garantia, de que existe uma coordenação de todos os fatos da realidade, conspirando para o bem dos seus filhos amados. Está no verso 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a oitava garantia, de que temos um Deus soberano, Senhor sobre todas as coisas, e que Ele faz com que todos os fatos aconteçam de forma coordenada para cooperar para o bem dos seus filhos, tanto os fatos bons como os fatos ruins. No plano de Deus, o final sempre é bom. Por mais que os fatos digam o contrário, por mais que os fatos sejam ruins, mas a palavra está dizendo que a garantia que as Escrituras nos dão é de que o nosso Deus e Pai, Ele está coordenando todas as coisas para que no final resulte no nosso bem. Que grande garantia é essa? Um Deus que olha o tempo todo a realidade temporal das nossas vidas e faz com que todos os fatos cooperem, todos os acontecimentos, todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos amados. É uma garantia extraordinária que deve encher o nosso coração de paz, de esperança, de alegria e de amor por esse Deus que por nós tanto faz. A nona garantia é a execução da ordem da salvação. A ordo salutis,
que se diz na teologia, que é a sequência da salvação, que ela se cumprirá completamente, sendo o fim dela a glorificação. O fim da ordem da salvação, da sequência, das fases da salvação, a última fase é a glorificação. Está no verso 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante notar que aqui o verbo glorificou está no passado. Essa colocação do verbo no passado, mesmo que seja de algo futuro que ainda não aconteceu, traz a certeza de que isso acontecerá. Ou seja, é 100% de chance que isso vai acontecer. Não existe a possibilidade de acontecer outra coisa. Então, por isso que o apóstolo coloca o verbo no passado. A estes também glorificou. Nós ainda aqui não somos salvos, mas não somos ainda glorificados, né? Mas a palavra já coloca no passado, porque se Deus disse, é algo certo de acontecer. Ou seja, todas as fases da salvação. E aqui à minha esquerda eu coloco a imagem da salvação, da Ordo Salutis, a ordem da salvação. 10º, garantia de que receberemos todas as coisas das quais nós temos necessidade. Todas as coisas das quais nós temos necessidade. Diz o verso 32. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, em Deus nós vamos receber todas as coisas das quais nós necessitamos. Isso é outra garantia. E o apóstolo ele faz uma comparação. Deus, para nos salvar, ele deu o que lhe era mais importante. Ele deu o seu filho. Então o apóstolo diz: se ele deu o seu filho, o seu unigênito, o que lhe era mais importante, ele não nos dará o restante de todas as coisas, de toda a sua criação? E o verso anterior diz que nós seremos co-herdeiros com ele, ou seja, nós vamos receber toda a criação como herança, juntamente com Cristo, e seremos por ele glorificados, e nós resplandeceremos como o sol, assim como ele é, e reinaremos com ele para sempre, sobre toda a criação de Deus. Na verdade, esse capítulo expõe uma realidade que muitos cristãos não se atentam para ela. A dignidade, a posição de dignidade que o Senhor Deus coloca os seus filhos, que foram feitos filhos por adoção, que não eram, mas hoje são, por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus. E ele continua. 11ª garantia de que o nosso justificador é o próprio Deus. Quem nos justifica é o próprio Deus. Nosso advogado é Jesus. Ou seja, não tem como nós sermos condenados. Como Lutero disse, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o Cristo, não vejo como me perder. Se a nossa justificação depende dele, então estamos plenamente garantidos a respeito da nossa justificação. Isso está no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O apóstolo está dizendo: quem vai conseguir condenar os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. É impossível condená-los. É impossível acusá-los de maneira que essa acusação tenha efeito para a condenação. É Deus quem justifica. E 12ª garantia de absolutamente nada
poderá nos separar do amor de Cristo. Aqui ele encerra esse capítulo, o apóstolo encerra esse capítulo dizendo: nada, absolutamente nada, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada pode separar você do amor de Cristo. Vamos ler o verso 39. Ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que grande garantia é essa? Ou seja, não vai ter nenhuma circunstância, não vai ter nenhuma pessoa, não vai ter nenhuma criatura, nem no presente, nem no porvir. Não vai ter nenhuma fase da vida, nenhum problema da vida, nenhum poder, nenhuma força, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo. Isso é uma garantia que deve colocar todo cristão em absoluta paz consigo mesmo, com a vida e com o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo.